civilização pré-colombiana governada por reis e sacerdotes, que teve seu início entre 1000 a.C. até a época das grandes navegações. Não se sabe ao certo como eles foram extintos, mas alguns historiadores afirmam que eles foram exterminados pelos povos europeus. Algumas cidades maias atingiram seu auge de desenvolvimento nos anos 250 e nos anos 900 d.C. Eles eram notórios no que se diz em suas habilidades de escrita, de artes, de arquitetura, de matemática e de sistemas astronômicos. Se encontravam nas regiões que são hoje o México e a Guatemala. Tenha sido extinto, sua cultura ainda permanece intacta em algumas tribos indígenas. Os cidadãos desenvolveram uma civilização baseada na agricultura e composta por várias cidades-estado entre si, com algumas sendo submissas a outras. A civilização desenvolveu um sistema que, enquanto os europeus ainda sofriam com o sistema numérico romano, os maias desenvolveram um símbolo para zero. A matemática deles era baseada no sistema vigesimal, diferente do nosso, baseado no decimal. Os números eram representados por pontos e barras, sendo zero uma concha. As práticas comerciais eram principalmente da agricultura, do milho, na qual os comerciantes dispunham de grandes privilégios. Não desenvolveram sistema monetário, então o comércio era a base de trocas de produtos valorizados pelos maias, como cinetas, sementes de cacau, pedras de ouro e de prata, plumas coloridas e conchas. Mesmo com a terra sendo coletiva, nobres e grandes comerciantes recebiam lotes para plantação, nas quais os favoreciam e as suas famílias. Como a agricultura era a principal base deles, era essencial que se soubesse o melhor momento para cultivar, plantar e o que cultivar e o que plantar. Para isso, realizaram grandes descobertas astronômicas apenas com observações visuais. Tinham o céu como guia que determinava dias específicos e, para isso, criaram um calendário. Tinham o lunar, o solar e a contagem longa. E com isso determinavam as estações do ano, a quantidade de dias do ano, que descobriram que era 365, e inclusive o ano bissexto. Conseguiram até determinar uma data para o fim do mundo. Esses calendários ficaram conhecidos como os calendários maias. Além disso, os maias desenvolveram um sistema de irrigação, que os ajudou muito no seu sistema de agricultura e cultivo. Eles cultivavam 3 espécies de milho: algodão, tomate, batata, cacau e frutas. Também mantinham perus e abelhas para se alimentarem e animais que caçavam, como peixes. Desenvolveram também técnicas agrícolas, como o terraço, que é utilizado até hoje para combater a erosão. E, além disso, eles queimavam as florestas para deixar o campo aberto para o plantio. Arte e arquitetura. A arte maia era considerada a mais refinada do Novo Mundo Antigo. Era comum o uso de tintas a frescos nas suas pinturas. E ao final de cada uma delas, eles usavam seus próprios nomes nas suas pinturas, como se fosse um reconhecimento deles. Sem contar que naquela época, a antiga civilização maia, criou uma nova cor, a azul maia. Se você conhece essa cor, você já sabe de onde é a origem dela. Enfim, eles criaram a azul maia, enquanto os americanos usavam anil e os europeus usavam tintas corantes à base de lápis lazuli e cobre. Sua arquitetura consiste em grandes monumentos, como pirâmides, com certeza, uma das mais antigas e importantes, né? Bonitas também. Templos religiosos também são lindos. E edifícios gigantescos. O mais impressionante dessa história é que eles não obtinham nenhuma tecnologia nessa época. Nenhuma tecnologia eficaz e capaz de fazer isso que eles fizeram. Não havia indícios nenhum de rodas ou ferramentas de metais. Porém, havia uma única coisa.
a força bruta, a força do homem, que facilitava todo o processo de cada monumento. Fossem politeístas e possuíam deuses com características humanas. Por exemplo, poderiam ser deuses idosos, jovens, homens, mulheres, dentre outros tipos. A sociedade maia possui uma hierarquia de 3 níveis. Dentre o primeiro nível, a família real e os sacerdotes. O segundo nível, nobres em geral. E no terceiro nível, os trabalhadores braçais, o que seria os plebeus da sociedade europeia. Em épocas de seca, os maias faziam sacrifícios humanos no Chichen Itza, em nome para o deus da chuva, Chac. Destruição e declínio. Associa-se o declínio da civilização maia a diversos fatores, como superpopulação, fim de rotas comerciais importantes, revolta camponesa e invasão estrangeira, além de fatores ecológicos, como desastres ambientais, epidemias e mudança climática. Porém, recentemente, uma teoria foi desenvolvida sobre uma seca de 200 anos que ocorreu sobre o local e possa ter acabado com a civilização. Mas o fim dos maias é incerto, pois alguns acreditam que os espanhóis possam tê-los exterminado. Contudo, é bom lembrar que algumas tribos locais mantêm viva a cultura maia.